Então, quando Freud inventa a psicanálise, ele não inventa só uma clínica específica, né? A gente pode pensar aí que o Freud inventa uma clínica específica, a clínica psicanalítica, ele elabora um campo de saber, ou seja, um campo teórico, e também um método de investigação próprios. Dentro do campo epistemológico da psicanálise, os três estão entrelaçados por uma mesma lógica, né? E é isso que eu quero hoje trabalhar, que é a perspectiva lógica e as suas implicações. Primeiro, o Freud rompeu com a concepção tradicional de individualidade moderna. É o que a gente discutia semana passada no que diz respeito à disciplinaridade que está dentro do campo epistemológico do positivismo, da ideia cartesiana, né? Lembrando aquela máxima de Descartes, penso, logo existo. E esse pensamento não é um pensamento da consciência. Descartes está aí colocando, penso, logo existo, a existência do ser é determinada pela consciência. Esse ponto é importante para a gente, porque nesse sentido, nem criança pensa e nem louco pensa, entre aspas, não é? Quer dizer, então, seriam pessoas que estariam fora, né, de ser, em termos de sujeito. O que acontece? O Freud rompe com isso quando ele inventa o inconsciente, a noção de inconsciente. Por quê? Com a construção dessa nova ideia, ele rompe com a identificação hermenêutica, que a gente pode dizer aí, a respeito dessa divisão entre o âmbito subjetivo e da consciência. Tá? Todo mundo já ouviu falar, não, mas isso é muito subjetivo, como se o subjetivo fosse o oposto do objetivo, né? Essa é uma perspectiva dualista cartesiana, né? É como se a racionalidade, e é isso mesmo dentro do modelo cartesiano, a objetividade, né? Essa coisa objetiva, como se não tivesse espaço para, entre aspas, o subjetivo, né? No texto das conferências introdutórias à psicanálise, Freud, em 1917, vai desbancar essa questão da consciência, quando ele diz que o eu, abre aspas, o eu não é senhor em sua própria casa. O que ele está dizendo aí? A consciência, né, não é soberana, ou seja, essa razão não é soberana, ela não é independente. Então, nesse sentido, quando ele cria a noção de inconsciente, ele traz uma contraposição. Porque o inconsciente não é irracional. Isso é importante. O inconsciente não é irracional. O que acontece é que o Freud deu razão aos fenômenos situados fora do campo racional, hegemônico, ou aquilo que estava sendo considerado como. Ele dá uma outra razão, né? Ele faz uma leitura desses fenômenos. O termo inconsciente já existia antes de Freud, tá? O termo já existia no campo da filosofia. Mas o Freud concebe o inconsciente enquanto um espaço psíquico, né? E que funciona sob determinadas regras. Ou seja, o inconsciente tem regras. O inconsciente tem uma lógica, que não é a mesma lógica do racional. Tá? Então, a grande sacada dele,
um sistema psíquico que tem uma lógica própria e que esse funcionamento tem efeitos na vida do sujeito. Bom, isso para a gente na clínica é fundamental, né? Quer dizer, isso que o sujeito chega se queixando, né? Em vez do analista analisar o comportamento e analisar a consciência e o que ele sabe a respeito disso, é justamente o contrário que o analista faz. Ele vai convidar o sujeito a falar daquilo que ele desconhece, que é o não sabido a respeito de si, né? Então, nesse sentido, a gente pode situar a saída de Freud de uma perspectiva cartesiana. Lembrando que Freud era médico, né? Teve uma formação aí positivista, enfim. Mas ele sai dessa lógica clássica de entender uma única realidade, ou seja, a realidade da razão. E ele vai dizer, existem duas realidades. Existe a realidade e a realidade psíquica. Isso abre novas possibilidades de entendimento a respeito do psicopatológico, né? Quer dizer, lembram que o Freud estava se questionando a respeito das origens da psicopatologia e que tipo de tratamento é possível para a psicopatologia. Ele desiste do caminho do neurônio, né, de perguntar ao neurônio do que se trata, e justamente cria aí um novo campo epistemológico, uma nova forma de entender o sujeito para tentar responder. E para isso é que ele entende que é preciso buscar nessa realidade psíquica elementos para poder entender o que acontece na vida do sujeito, ou seja, escutar a realidade psíquica. Ele concebe que existem duas realidades, né? Então, Freud, nesse sentido, rompe com essa perspectiva disciplinar e se encaminha para uma posição interdisciplinar, né? O que a gente já tratava na semana passada. Ele sai de uma posição disciplinar, de pensar o psicopatológico dentro da medicina, né? Tendo aí como a mente a busca das respostas na mente, no neurônio, e amplia. O seu objeto continua o mesmo, que é o psicopatológico. A teoria freudiana, esse campo teórico, ele é elaborado a partir de relações entre os campos de saber. Então, aí, nós temos um pesquisador numa posição de interdisciplinaridade. Eu vou estabelecer relações com outros campos do saber para poder pensar no mesmo objeto. Onde é que a gente já vê isso? Sugiro, né, fazer um retorno ao texto Projeto para uma Psicologia Científica, de 1895, onde nós já temos ali um bom esboço da psicanálise, mas ainda não é psicanálise, né? Ele ainda está ocupado em se haver e construir uma psicologia, né? E ele, nesse texto, ele diz que a psicologia deveria se inserir no campo das ciências da natureza. Olha só, já um projeto para uma psicologia. Depois isso vai reaparecer nos textos metapsicológicos. E depois a gente tem os textos considerados os textos mais culturais da psicologia das massas, né? A análise do eu. Que ele estabelece ali um diálogo com as ciências sociais. Então vejam aí que o trânsito do Freud é por esses outros campos de saber, né? Ele chama esses outros campos para poder pensar no seu mesmo objeto. Ou seja, ele reconhece uma falta. Não há um saber único, totalizante, que vai dar conta disso. Eu preciso ir para além das fronteiras, eu preciso ir para os outros campos da ciência. Nesse sentido, que a gente pode dizer que a psicanálise não é uma ciência moderna no sentido cartesiano, modelo científico,
da modernidade, mas justamente ela é uma ciência pós-moderna. Tá? Esse é um ponto, esse trânsito do Freud entre todos os campos do conhecimento que ele tinha na época. A gente já discutia semana passada que o Freud buscou aí a tecnologia de ponta da época, né, para justamente poder dar conta. Não só a tecnologia de ponta, mas também retornar, né, aos clássicos da antiguidade, quer dizer, poder fazer esse trânsito. Isso para nós é extremamente importante quando a gente vai pensar na produção do conhecimento. Que a gente tenha uma posição que permita esse trânsito entre os campos teóricos. Né? Então, nós temos aí uma posição e também nós temos um outro ponto que eu considero importante para a gente pensar hoje, o conceito de alteridade em Lacan, que é justamente que o Freud vai entender que a dinâmica psíquica ela está numa relação com a alteridade. A alteridade é aqui, o outro, um outro fora. Né? Ele insere a dimensão da alteridade já nos processos psíquicos. Né? Então, a obra freudiana, a gente pode dizer, ela ocupa uma posição que contempla a concepção de alteridade. Para isso, eu chamo atenção por um texto, não sei se vocês já se depararam com ele, mas eu sugiro que vocês possam acessar, que se chama O Estranho, que é um texto de 1919. Nesse texto, ele aborda a alteridade como um elemento de si, mas também do outro. O estranho e o familiar. Então, o estranho é a matiz, né, do íntimo. Interessante situar que esse texto do Freud, de 1919, foi escrito durante a Primeira Grande Guerra. Eu acho que isso também é um outro dado importante. Toda a produção de conhecimento ela tem que estar dentro de um contexto sociocultural. Né? Esse texto é escrito justamente durante a Primeira Guerra, que é um tempo de grande destruição, né? O que ele chama aí do campo do outro, a destruição do campo do outro, na tentativa de aniquilar isso que surge, que emerge do outro. Né? Ou seja, estamos aí já antecipando a pulsão de morte, né? Mas ele já está trabalhando aí com essa ideia da destruição. O estranho, o familiar, é a inquietante estranheza. Essa dicotomia entre exterioridade, isso que está fora, e a intimidade, isso que é muito íntimo, que é o mais íntimo do sujeito. Né? Então, o sujeito experimenta a suspensão do dentro e fora, né? Nessa diluição do limite entre o dentro e o fora. Isso que o Freud vai dizer que o sujeito é um sujeito atravessado, perpassado pela alteridade. Tá? Isso é extremamente importante para a gente. Né? A surpresa causada, por exemplo, a gente pode pensar aí, na irrupção de um ato falho, por exemplo, né? Quando o inconsciente se apresenta e o analista pontua, né? O analista faz aí uma intervenção e a surpresa do analisando, ele se surpreende com o que ele mesmo fala. Né? Então é isso que o Freud está falando aí, nessa questão do atravessamento, né? Essa exterioridade e essa coisa íntima, quer dizer, algo que é do sujeito, mas que nem ele sabia que fazia parte dele.